Quando adoramos em espírito e em verdade. Mensagem por Elmer Klassen. Com um leve vento soprando em uma janela e saindo pela outra, mas não havia vento suficiente para nos refrescar sem usar ventiladores de papelão fornecidos gratuitamente à igreja pelo Bergen Mortuary. Sentamos abanando e espantando moscas na igreja rural que nossos avós construíram. Depois de cantar alguns hinos, esperávamos ouvir um sermão que nosso fazendeiro vizinho havia preparado na noite anterior. A hora de adorar havia chegado. Todos os domingos de manhã, nos reuníamos em nossos lugares para adorar a Deus. Esperávamos encontrar um Deus santo na igreja sem música especial ou palestrantes famosos. Custava caro reservar um tempo para ser santo durante os meses de verão. Podíamos olhar pela janela e ver os campos de trigo maduros esperando pela colheita, e lá nos sentamos cantando: reserve um tempo para ser santo. Fale frequentemente com o seu Senhor, permaneça nele sempre e alimente-se de sua palavra. Faça amizade com os filhos de Deus, ajude aqueles que são fracos, esquecendo em nada sua bênção de buscar. Os domingos eram reservados para adorar nosso Deus vitorioso com os vizinhos. Um fazendeiro pode preferir adorar a Deus enquanto fica atrás do volante de um trator modelo D John Deere, dirigindo de um lado para o outro nos campos durante a época da colheita, cantando em voz alta suas canções gospel favoritas. Mas fomos ensinados que uma vez por semana deveríamos reservar um tempo para adorar a Deus com os outros. Estar na igreja em vez de nos campos poderia nos custar parte da colheita, mas nossas vidas foram abençoadas porque reservamos tempo para sermos santos, adorando coletivamente nosso Criador e nosso Provedor. Parte desse espírito de adorar a Deus em um determinado lugar com outras pessoas se perdeu. Em vez de reservar um tempo para sermos santos, estamos ouvindo as necessidades dos outros nas transmissões de rádio cristãs. Em vez de falarmos frequentemente com o Senhor, estamos falando uns com os outros sobre o que os outros cristãos estão fazendo. Em vez de nos alimentarmos de sua palavra, estamos nos alimentando de livros que nos falam sobre nossas feridas. Em vez de fazer amizade com mais filhos de Deus, estamos fazendo amizade com o mundo. Em vez de ajudar os fracos, estamos reclamando dos ricos e querendo seu dinheiro. Em vez de não esquecermos nada da bênção de Deus para buscar, não estamos esquecendo nada quando participamos de seminários de arrecadação de fundos sobre como pagar nossas contas. Todas essas coisas podem ser necessárias, mas essas coisas não são adoração a Deus. Eles mantêm nossa atenção no homem e nas falhas do homem. Quando ou onde adoramos a Deus? Onde na terra Deus pode ser encontrado? Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade? Leva tempo para encontrar Deus em espírito e em verdade. Adoramos aquilo para o qual reservamos tempo e com mais frequência do que queremos admitir, adoramos o que o homem está fazendo para Deus em vez de adorar o próprio Deus. O que fazemos em nosso lazer, o que fazemos quando temos dinheiro extra, pode muito bem nos dizer onde está nosso coração. Warren Wendell Wiersbe escreve em seu livro Real Worship: o que uma pessoa adora é uma boa indicação do que é realmente valioso para ela. Há hoje tanta ênfase no conhecimento da Bíblia que corremos o risco de ignorar ou mesmo nos opor à experiência espiritual pessoal. O que somos e o que fazemos são determinados pelo que adoramos. Nesta edição de Herald, Jack Deere escreve: demorei muito para aprender que conhecer a Bíblia não é a mesma coisa que conhecer a Deus. Amar a Bíblia não é a mesma coisa que amar a Deus, e ler a Bíblia não é o mesmo que ouvir Deus. Os fariseus conheciam a Bíblia, amavam a Bíblia e liam a Bíblia, mas não conheciam, amavam ou ouviam a Deus. Por que adorar a Deus é um mistério? Os adoradores do verdadeiro Deus não adoram o que vem ou o que sabem. Quando Jesus foi confrontado pela mulher no poço sobre onde devemos adorar, ele deu a resposta: está chegando o tempo em que não adoraremos neste monte nem em Jerusalém. Os samaritanos daquela época adoravam sabe-se lá o que, e os judeus adoravam o que haviam aprendido. Os verdadeiros adoradores, disse-lhe Jesus,
adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas quando ou onde adoramos em espírito e em verdade? Onde encontramos o Deus que devemos adorar? Quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, ele disse antes de mais nada que devemos adorar apenas um Deus e não devemos nos curvar diante de nada que tenhamos feito dele. Não devemos adorar as estátuas que fizemos de Deus ou as estátuas ou imagens que fizemos de cristãos. Estátuas e imagens podem ser boas para nos lembrar de eventos passados. Eles são bons lembretes, mas para que não adoremos os lembretes, Deus nos deu uma estátua para nos lembrar dele não feito por mãos humanas. A palavra para estátua em alemão é Denkmal, que pode ser traduzida como algo que nos fará lembrar. Deus nos deixou não apenas sua estátua para nos lembrar, mas também com instruções específicas sobre como adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar o caminho de Deus é uma proteção contra a adoração de cristãos famosos, familiares ou a nós mesmos. Deus nos forneceu uma maneira de adorar que não permite autoadoração ou permissão para o ego governar por dentro. A autoadoração leva ao amor próprio e o amor próprio leva à adoração de Satanás. Muito é dito pelos cristãos que honram a si mesmos e honram a vitória de Satanás neles. Há muita conversa e escrita sobre a vinda do anticristo e muitas desculpas dadas aos cristãos por viverem vidas pecaminosas e desculpá-los pela falta de libertação do poder do pecado, o resultado da falta de adoração a Deus em espírito e em verdade. A falta de adoração a Deus é muito evidente nos testemunhos que ouvimos dos cristãos. Sua preocupação consigo mesmo e seus desejos não satisfazem nem dão honra a Deus. Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Parece ser uma promessa perdida na maioria das nossas sessões de aconselhamento. Quando nos deleitamos no Senhor? Como nos deleitamos no Senhor? Deus nos deu instruções sobre como devemos fazer exatamente isso. Até que nos deleitemos no caminho do Senhor Deus, não podemos esperar que os cristãos sejam vencedores. Até que sejamos capazes de dar testemunho do fato de que somos vencedores, não temos muito que testemunhar. Se nossas reuniões de testemunho não dão honra a Deus pela libertação do pecado, perdemos o ponto porque o Evangelho nos foi dado. A maioria dos cristãos ainda precisa aprender a adorar um Deus vitorioso. O apóstolo Paulo teve seus problemas com os cristãos em Corinto. Ele não prometeu salvação para aqueles que continuaram no pecado. Ele os admoestou a se prepararem para adorar a Deus examinando a si mesmos para ver se estavam na fé. Ele advertiu que Jesus Cristo não estaria neles se eles falhassem no teste de fazer o que é certo. Eles deveriam almejar a perfeição, ser unânimes, viver em paz uns com os outros e com Deus. Para resolver seus problemas, Paulo não os enviou a conselheiros treinados, mas os instruiu a se reunirem como uma igreja todos os domingos para comer pão e beber vinho juntos em memória da morte de Cristo na cruz por eles e em memória de sua vitoriosa ressurreição da sepultura. Deviam comungar, observar a ceia do Senhor regularmente. Negligenciar fazer isso, disse-lhes Paulo, é a razão pela qual os cristãos estão fracos e doentes e vários que dormem. Há mais em tomar a ceia do Senhor do que ir à igreja no domingo de manhã e comer um pouco de pão e beber um pouco de vinho com outros cristãos e assim declarar que somos membros de uma igreja. Reservar um tempo para ser santo costumava significar reservar um tempo no sábado à noite, não apenas para estudar a lição da escola dominical, mas usar o serviço telefônico da linha partidária para acertar as coisas com os vizinhos antes de comungar na manhã seguinte, mesmo que haja um clique ouvido na linha, dizendo-nos que outros estariam ouvindo o que foi dito em preparação para a ceia do Senhor na manhã de domingo. Talvez essa preparação para o culto da manhã de domingo fosse a razão pela qual não sabíamos como era um policial e pensávamos que advogados e juízes eram apenas para os ímpios. Deve haver uma preparação para a adoração se quisermos adorar a Deus em espírito e em verdade. Foi assim que o apóstolo Paulo disse aos cristãos de Corinto para se prepararem. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Um homem deve examinar a si mesmo
antes de comer do pão e beber do cálice. Pois quem come e bebe sem reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e muitos de vocês adormeceram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 32. Onde adoramos a Deus em espírito e em verdade? Quando nos deleitamos no Senhor. Adoramos em espírito e em verdade e nos deleitamos no Senhor quando nos encontramos na presença de Deus depois de nos prepararmos para o evento. Deus é adorado em espírito e em verdade quando os cristãos abandonam a amargura e a inveja, têm paz com Deus e são um em espírito com aqueles que adoram o mesmo Deus. Adorar a Deus é declarar coletivamente que Jesus Cristo é nosso vitorioso Senhor. É para isso que servem os domingos. As noites de sábado são boas para consertar as coisas em preparação para o domingo, e as manhãs de domingo são para adorar a Deus em espírito e em verdade. A negligência de uma correta observância da ceia do Senhor tem levado muitos evangélicos a psicólogos. Isso provou ser caro e desastroso em muitos casos. Muitos evangélicos estão fracos e doentes porque a devida observância da ceia do Senhor não foi observada. Aqui está o verdadeiro alimento para aqueles que desejam deleitar-se no Senhor e receber os desejos de seu coração. Este mês, imprimimos mensagens de homens com diferentes convicções, não para causar polêmica, mas porque estamos determinados a nos concentrar em adorar junto com outros cristãos, o Deus verdadeiro e pessoal, o único que é nosso ponto focal. Deus não nos dará avivamento até que aceitemos outros crentes no Senhor Jesus Cristo como nossos irmãos e irmãs em Cristo. Estamos trazendo julgamento sobre nós mesmos quando comungamos e observamos a mesa do Senhor enquanto rejeitamos outros crentes em nosso Deus. Todos os artigos que publicamos mês a mês têm o propósito de direcionar nossa atenção para a vitória do cristão sobre o pecado e para a liberdade, alegria e esperança que temos em Deus aqui e agora nesta terra pela fé nele. Amém.